Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós estamos felizes nesta noite. Mais um dia de vitória que o Senhor tem nos dado, nos concedido. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos aos meus amados pastores, pastor Nilton, pastor Ricardo, que Deus continue abençoando o vosso ministério, os companheiros, demais obreiros. Deus os abençoe grandiosamente. Eu confesso aos irmãos que nesta noite eu estou feliz, irmãos. Estar na casa do Senhor, juntamente com minha família, adorando e engrandecendo o nome deste Deus. Sou grato a Deus por esta rica oportunidade de estar no santuário do Senhor. Muitos já perderam a alegria de estar nesta casa. Antigamente fazia parte do corpo desta igreja. Muitos faziam parte do corpo deste ministério, por um motivo ou outro, saiu da presença de Deus. Mas eu louvo a Deus que o salmista Davi, ele tinha uma chama ardente no coração. Certa feita, alguém fez um convite especial a Davi para ir a Jerusalém. E Davi se alegrou muito. E ele, compondo o salmo de número 122, ele deixou registrado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade forte, como um rochedo. Aleluia. Essa alegria não pode sair do nosso coração, irmãos. No dia que nós perdemos a alegria de adorar esse Deus tão grande, aleluias, não resta mais nada em nós, irmãos. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor nesta noite, o Senhor está neste lugar. Eu convido a amada igreja para que abra as vossas Bíblias. Lucas 24, me perdoe, irmãos. 24, 49. Então nós vamos fazer diferente. Vamos ler a partir do versículo 46. Amém? E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto poderoso. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz recordar das promessas de Deus em nossas vidas. Quem tem promessa de Deus aqui nesta noite? Todos nós, individualmente, temos promessas do Senhor. Alguns promessas de 10 anos, aleluias. Outros 5 anos, 1 ano. Desde o começo da tua caminhada, talvez 30 anos atrás, você tem promessa do Senhor. E ao passar dos anos, essas promessas parece que não têm o seu cumprimento. Que foi o caso do profeta Daniel, que ele vendo que o tempo já estava chegado sobre a nação de Israel, o povo estava em cativo, e ele buscou a presença de Deus em oração, em jejum e consagração, para tentar entender o que estava acontecendo. E o Senhor respondeu a oração de Daniel. Quando o tempo vai se passando e as promessas de Deus não vão se cumprir em nossas vidas, há uma preocupação. Há uma preocupação em nossos corações, de tentar entender o que está acontecendo. Se foi o Senhor que falou, há de se cumprir. Num momento ou outro, há de se cumprir. Mas o certo é que Deus trabalha com um fator chamado tempo. E as coisas acontecem não no nosso tempo, no tempo do homem, mas no tempo em que Deus preparou para nós. O tempo kairós, o tempo de Deus. Desde a promessa de Jesus até o seu cumprimento, houve um tempo de preparação. Para que os discípulos do Senhor se preparassem para receber a promessa do Pai. E Jesus, dizendo essas palavras, uma das últimas palavras do Mestre, após ser assunto aos céus, antes disso, Jesus ele lança essa promessa. Jesus estava tão somente confirmando algo que ele já tinha falado aos corações dos discípulos diversas vezes.
O evangelista São João, ele escreve diversas vezes Jesus, falando, se eu não for, o Consolador não vai vir, né? Se eu não subir para o Pai, ele não vai vir. Olha, eu vou para o Pai, mas eis que não vos deixarei órfão, vos darei um outro Consolador, que estará convosco, né? Todos os dias, que vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado, tenho dito. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós pode receber. Porque vocês estão preparados, vocês estão limpos pela palavra de Deus. Então Jesus estava aqui confirmando algo que ele já tinha dito para os seus discípulos. Mas o que me chama mais atenção é que Jesus escolhe Jerusalém como berço do Evangelho. Ele fala, não se aparte de Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então há uma preparação. Jesus falou, fica em Jerusalém, busca a presença, busca a promessa, porque depois a coisa vai ser tremenda. Depois a coisa vai ser tremenda. Mas existe um tempo de preparação. Existe um tempo de cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Irmão, nós estamos falando de uma profecia que já se cumpriu há quase 2015 anos atrás. O derramamento do Espírito Santo. Me faz recordar quando Joel, ele profetiza acerca do derramamento do Espírito Santo. Que nos dias de Joel foi algo revolucionário. Porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus não era derramado. Era dado por porção. Se alguém recebesse um ministério para ser profeta de Deus, ele recebia a porção do Espírito Santo de Deus para profetizar. Em algum texto da Bíblia nós deparamos com os profetas de Deus falando, e eis que o Espírito de Deus veio sobre mim. Aleluia. Era dado por porção, não era derramado. E Joel traz agora uma profecia revolucionária. Joel está dizendo assim, e depois destas coisas, diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aleluia. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia do meu Espírito derramarei. E eles profetizarão. Aleluia. Joel traz uma profecia, uma mensagem revolucionária. E Jesus agora lança a promessa, fica em Jerusalém, porque vai acontecer algo tremendo sobre a vida de vocês. Quando eu meditava nessa palavra, irmãos, misericórdia de nós. Será que nós estamos na posição certa, irmãos? Que Deus quer que nós estejamos para manifestar realmente o seu poder em nosso meio? Será que nós estamos preparados, obreiros do Senhor, para realmente receber o poder de Deus no nosso meio? O poder de Deus é coisa tremenda, irmãos. O poder de Deus é algo extraordinário. Se Deus derramar do seu poder realmente no nosso meio, o nosso corpo físico, a nossa carne, ela não aguenta de tanta presença. Nós vamos perecer na presença de Deus. Então Deus derrama uma gotinha, derrama uma porçãozinha. Mas o certo é que nesta noite, irmãos, nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. E tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Porque Ele foi nos dado para a igreja do Senhor. Essas palavras Jesus se dirige aos seus discípulos. Homens que ao longo do seu ministério aprenderam aos pés de Jesus. Viram os milagres acontecer, né? Cegos sendo restaurados a sua visão, paralítico andar, milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes. Homens como eu e você, mas que tiveram a chamada específica para servir ao Mestre, para seguir o ministério de Jesus. E agora Jesus estava indo para o Pai.
E ele estava preocupado com os seus discípulos. Se realmente os seus discípulos iam buscar com toda intensidade a promessa que ele os deixou. E os discípulos buscaram, irmão. Eu louvo a Deus porque os discípulos buscaram com intensidade essa promessa, o cumprimento da promessa. A gente viu o perfil da igreja primitiva, quando a gente começa a olhar ali, que eles tinham tudo em comum. Tudo. Tudo, pastor Nilton, em comum. Vendiam suas propriedades, depositavam ao pé dos apóstolos, eram unânimes na oração, né? Repartiam conforme a necessidade de cada um. Tinha tudo em comum, buscando o cumprimento da promessa, porque ele esperava Jesus para aquele momento. Ele esperava Jesus para aquela hora. E eu já vi pastores dizer que esses irmãos, os apóstolos do Senhor, erraram por não esperar Jesus para o momento certo. Misericórdia. Se esses homens erraram, irmão, eu quero errar junto com eles. Porque o desejo que ardia no coração desses homens, era algo tremendo, igreja. Você não tem noção da chama que ardia no coração desses homens, de ver o cumprimento da promessa de papai sendo cumprido em suas vidas. Era algo tremendo. A unificação da igreja, na oração sacerdotal, quando Cristo ora pelos seus discípulos, falando: Pai, assim como eu sou um em ti, ele seja um em nós. A unificação da igreja, todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. E tem mais. A Bíblia diz que cooperava com eles o Senhor. E acrescentava à igreja o número daqueles que haviam de se salvar. Oh, aleluias! O cooperador da igreja ainda é o Senhor Deus. Nós só somos o instrumento que Ele quer usar, cada um de nós. Mas o Espírito Santo ainda é, sempre foi e será o nosso amigo, o nosso consolador, o paracleto, o enviado, aquele que veio para ficar, aquele que intercede por nós nos nossos momentos de fraqueza, com gemidos inexprimíveis. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo, você é a morada do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber, mas vós sim. Porque vocês estão limpos pela palavra de Deus. Hoje é noite, irmãos, de tributar toda a honra e toda a glória a este Deus. Pela sua presença no nosso meio. Pelo Espírito Santo no nosso meio. Misericórdia, Jesus. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando aceitei Jesus como Salvador da minha vida, na gestão, primeira gestão do pastor Raimundo no Flórida, foi o momento que eu estava começando a ir para a igreja. Eu aceitei Jesus como Salvador, e a primeira coisa que os irmãos na época me disseram é o seguinte: você precisa agora buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder na sua vida. E foi assim que eu fiz, irmãos. Comecei a buscar, mas como se faz? Primeiro culto de ceia na sede, no Marculino, eu me lembro até hoje, na gestão do pastor Damião, eu vi o pastor Jorge Santos, sendo renovado em cima do púlpito. Eu não entendi aquilo. Deus tomou ele em língua estranha, começou a falar, e se quebrantar. E eu cheguei em casa, comecei a falar para o meu primo assim, Josafá: o que foi aquilo lá? Aquele rapaz que estava falando um idioma lá, estranho. Pô, não, aquilo lá, ele estava falando com Deus, em línguas estranhas, mistério. Só Deus e ele entende. E eu achei bonito. E falei: então aquilo é o quê? Ele é o cumprimento da promessa. Quando o Espírito Santo enche a vida de alguém, a evidência desse enchimento, da presença dele, é falar em outras línguas com Deus. E aí eu fui começando a entender, irmãos. E nasceu um desejo tão grande no meu coração
de falar com Deus essa língua. E eu comecei a buscar a presença de Deus. Tinha culto que eu não deixava nem o pastor Zé Raimundo pregar. Não sei se ele lembra disso. Porque no meio do culto assim eu só queria falar língua estranha. Pastor pregando, eu queria falar língua estranha, eu queria profetizar. É aquele novo convertido, né? Que a chama está ardendo no coração, né? Então tinha culto que o pastor Raimundo estava pregando, eu queria profetizar, né? Eu queria profetizar no meio da palavra. Aleluias. E com o tempo a gente vai aprendendo, né? Tem que ter ordem, tem que ter decência. Tem um momento certo que Deus vai te levantar em profecia. Mas ela não se vê mais no nosso meio, irmãos. E eu busquei o batismo com o Espírito Santo 6 meses depois. Pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. No mês de agosto, no curso de Santa Ceia, na igreja sede. Lembra até hoje. A mensagem do pastor Damião, as 7 olhadas para a cruz. Não cheguei nas 7 olhadas, irmãos. No meio do caminho, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluias! E foi algo tremendo, irmãos. Parece que você está andando, flutuando no ar, em outra dimensão. Quando o Espírito Santo de Deus invade a vida de alguém, é assim. Ele te leva assim a mistérios profundos. Aleluias. Será que Deus mudou, igreja? O mesmo Deus de 20 anos atrás é o mesmo Deus que está conosco hoje. E Ele quer fazer no meio do seu povo. Aleluias. O Senhor quer fazer. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer. Esses dias eu falava para os irmãos na escola dominical, já não se vê mais no nosso meio profecia. Deus levantar um irmão, o outro interpretar. Por que será que não tem isso mais no nosso meio hoje? Paz, meus senhores. Mas quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava no meu coração. É que o povo deixou de buscar a Deus e dar liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso meio. Mas nesta noite nossos corações estão abertos. Convide o Espírito Santo, venha Espírito Santo. Faça morada em mim. Cumpre os teus propósitos. Cumpre, Espírito Santo, a tua vontade na minha vida. Porque sem ti eu não vou conseguir, amado Espírito Santo. A intimidade, irmãos, a comunhão é algo tremendo. É aquele que veio para ficar. O Consolador fiel, o Espírito da verdade. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que fiel é aquele que prometeu. E os irmãos, buscando a promessa, em oração, em consagração, entenda, quando Jesus lançou essa palavra, essa promessa sobre a vida dos seus discípulos, aproximadamente 500 galileus estavam ali presentes ante a ascensão de Jesus, e ouviram essas palavras. Mas no cumprimento da promessa, em Atos 2, no dia de Pentecostes, 120 irmãos reunidos num tabernáculo, no santuário. E Deus escolheu esta festa dos judeus, no cumprimento da festa de Pentecostes. Deus escolheu este momento, o cumprimento, o final da festa, que Jerusalém estava possuída de todas as raças, línguas, nações que ali estavam. Deus escolhe este dia para cumprir a sua promessa na vida dos discípulos, no cumprimento da festa de Pentecostes. Em Atos 2 nós vemos o relato do escritor Lucas, dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, eles estavam buscando a promessa. E de repente ouviu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, pousar sobre a vida deles, e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Mas entenda, eles falavam na língua de origens de todas aquelas pessoas que ali estavam. A sua língua natural, de nação. Porque as pessoas olhando para fora diziam, o que isso quer dizer? Não são todos judeus? Por que estão falando em nossas línguas? E aí uma classe de pessoas falou assim, escuta, a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, pastor Ricardo, esses homens estão cheios de vinho, embriagados. Tomaram vinho, estão aí alegrinho. Eu imagino a cena como que foi. Dá para imaginar a cena? Eu imagino a cena como que foi. Para as pessoas olharem de fora e falarem assim, ó, estão cheios de vinho, embriagados, bêbados. Pastor Newton, eles não conseguiam conter de pé na presença de Deus. O poder de Deus foi tão tremendo naquele dia, que eles não conseguiam segurar o seu corpo. Aleluias! De tanta poder, de tanta unção do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E as pessoas olhando e falam assim, estão embriagados. 9 horas da manhã, 3ª hora do dia, cheio de vinho, de mosto. O vinho estava bom, hein, Pedro? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. Ei! Olha para mim! E todos olharam para Pedro. Está vendo esses homens aqui, ó? Não estão cheios de vinho como os vós estão dizendo em vossos corações. Mas isso que está acontecendo aqui, profetizou Joel, e nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Sobre os servos, sobre as servas do meu espírito, naquele dia derramarei e eles profetizarão. Haverá sinal em cima nos céus e prodígio embaixo da terra, sangue, fogo e coluna de glória. E há de ser que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, Rachandereu Canavassoria Nahai. Aleluias, foi algo tremendo, igreja. Será que isso é só para os discípulos? Será que essa promessa é só para os 120 irmãos que estavam reunidos naquela reunião, naquele dia? Que receberam a promessa de papai, o cumprimento da promessa? Não, senhores. Isso aqui é para nós. Profetizou Joel, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. É para nós, igreja, aleluia. É para mim, é para você nesta noite, aleluia. Talvez você está perguntando, faz um tempão quando eu falo em mistério com Deus. Talvez seja o dia hoje do renovo espiritual de Deus em tua vida. Talvez você esteja pensando no teu coração, o Senhor me deu. Antigamente eu profetizava em nome do Senhor, o dom de profecia. Talvez seja hoje que Deus quer te usar no meio da igreja como uma voz profética para esta geração. Talvez você esteja imaginando o teu ânimo, Senhor. Quando eu era novo convertido, o Senhor buscava os dons espirituais com tanta eficácia. Eu via os sinais de Deus acontecendo na minha vida, no meio da minha família, da minha casa. E hoje parece que nada acontece, nada tem mais sabor, tem mais sentido. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para renovar isso em nossos corações. Eu louvo a Deus que quando Pedro prega em Atos 2, além do cumprimento da promessa de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, Pedro também recebe uma promessa que ele teve no começo do seu chamado, do seu ministério. Jesus, perto do mar da Galileia, falou: Pedro, vinde após mim, que eu farei de ti pescador de almas.
Em Atos 2, quando Pedro abre a boca cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas. Oh, aleluia! Talvez seja hoje o dia do cumprimento da promessa de Deus na tua vida, individualmente. Aquela promessa que você está esperando do Senhor, que você fala: Senhor, faz tanto tempo que o Senhor falou isso para mim, Senhor, faz tanto tempo. Talvez seja hoje. Talvez seja hoje, igreja, o dia que Deus preparou para cumprir a promessa sobre a tua vida, meu irmão. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Eu convido os irmãos para dar liberdade para esse Espírito nesta noite, irmão. Ele quer fazer algo tremendo no nosso meio. Esses dias eu estava ministrando a palavra de Deus em uma das nossas congregações, convite de um amado pastor. E no final da campanha, o Senhor colocou no meu coração, ó, faz o apelo. Convida aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, que nesta noite eu vou batizar. Eu fiz o convite, irmãos. Sabe quantas pessoas veio à frente? Uma pessoa. E mesmo assim falou assim: faz tanto tempo que eu parei de pedir para Deus isso. Mas quando orava por aquele irmão, eu via que uma tocha de fogo queimava o peito dele, e ele segurando aquilo ali. Eu falei: irmão, dá liberdade, irmão. Deus quer te batizar hoje. E eu colocava a mão no irmão e uma tocha de fogo queimava o peito dele, irmão. É o Espírito Santo de Deus, que ainda quer batizar o seu povo, aleluia. Que ainda tem revestimento de poder para a tua vida. Que ainda tem unção, revelação do céu para a tua vida, meu irmão. Ele não mudou. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Talvez você ainda esteja buscando o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o cumprimento da promessa. Talvez seja hoje. Em uma reunião como esta, talvez seja hoje. Se o Espírito Santo de Deus visitar a tua vida, não fecha a tua boca não, irmãos. Abre a boca, dá glória a Deus. Chama a atenção de Deus nessa noite. Dá liberdade para esse Espírito Santo trabalhar em nosso meio, porque Ele quer fazer algo extraordinário no nosso meio. E após o cumprimento da promessa, esses homens tiveram um ministério bem sucedido, abençoado, de milagres, prodígios, manifestação da presença de Deus no seu meio. A presença real do Espírito Santo, que realizava grandes coisas, proeza no meio do seu povo. Pedro e João no porto do templo chamada Formosa, na hora da oração, que era colocado ali um homem na porta do templo para pedir esmola, né? Os irmãos conhecem. E aí Pedro olhando para aquele homem olhando para Pedro, pensando que ia receber alguma coisa. Pedro falou assim: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pegando pela mão, colocou de pé, aquele homem levantou, recebeu o seu milagre, a sua bênção. Esses homens tinham para dar, irmãos. Porque receberam de papai, aquele que recebe de papai tem para dar, aleluia. Nesta noite Deus tem coisas grandes para te dar, meu querido, espiritualmente falando. Deixamos de desejar as coisas espirituais. Deixamos. Já não tem mais sede das coisas espirituais. Quando o material, irmãos, toma as coisas espirituais, aleluia, Deus fica em segundo plano em nossas vidas. Mas nesta noite eu quero resgatar juntamente com a igreja as promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor te prometeu, meu irmão, minha irmã, Deus não é homem para que minta. Ele está aqui nesta noite para cumprir todo o seu propósito em sua vida. Esse Deus é tremendo, esse Deus ele não falha. Esse Deus ele não manda recado, ele fala ao vivo, aleluias. Deus nesta noite tem algo extraordinário para fazer em nosso meio. Mas nada disso vai acontecer se você, meu irmão, se você, minha irmã, não dá liberdade para Ele operar no nosso meio. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele é educadíssimo.
Se você não convidar Ele, não chamar Ele, vem Espírito Santo, faz a obra. Meu coração está aberto, a casa está preparada. Vem Espírito Santo, habita em mim e no meu ser. Cumpre o teu propósito no meio da tua igreja. Cumpre, Espírito Santo, o teu desejo nesta noite em nosso meio. Ele não vai vir não, igreja, tem que convidar, ele é educado. Mas se você lançar o convite, se você preparar o teu coração, o teu altar, e invocar o nome deste Deus, tenha certeza, se prepara. Porque algo tremendo há de acontecer. Algo extraordinário há de acontecer no nosso meio. E nesta noite a igreja do Senhor está preparada neste lugar. Eu quero crer que está preparada, Senhor. Para que possamos nesta noite abrir mão dos nossos objetivos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E que possamos nesta noite, Senhor, dar mais valor para aquilo que o Senhor sonhou para nós. Dá mais valor, Senhor, para aquilo que o Senhor projetou para nós. Porque os nossos projetos, ó Deus, é falho. Porque os nossos sonhos, talvez, Senhor, podem ser frustrados. Mas os projetos do Senhor para as nossas vidas, Senhor. O sonho que o Senhor sonhou para nós, Senhor. É perfeito. É perfeito. É perfeito, ó Deus. Deus tem coisas grandes para fazer no meio do seu povo. Temos que resgatar as nossas origens. E o cego viam, paralítico andava, surdo ouvia, mortos era ressuscitado. Aleluia. Deus mudou a igreja? Não. E é através desses atos extraordinários que as pessoas lá fora viam o diferencial no meio da igreja do Senhor. É isso que faz a diferença. É a presença dele no nosso meio. É a chama do Espírito Santo que arde dentro do peito e do coração do crente. É o desejo de ver as coisas acontecer no nosso meio. Da presença de Deus em nosso meio, da liberdade do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Deus é Espírito. E aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Oh, aleluia. Nesta noite o Senhor, Ele quer que nós lembramos daqueles dias quando nós éramos novos convertidos, que queria ganhar o mundo inteiro para Jesus, que uma chama nos impulsionava a fazer isso. E com o passar dos anos parece que a chama foi se esfriando. Parece que a presença de Deus não é mais tão intensa nos nossos corações, no nosso altar, na nossa vida. Deus quer resgatar isso hoje. Essa chama não pode apagar no teu coração, meu irmão. Essa chama não pode apagar no teu coração, minha irmã. Essa chama não pode apagar na tua vida, obreiro do Senhor. Deus, nesta noite, Ele quer trazer a memória de nós, irmão, nossa memória. Que Deus nos chamou no meio da nossa geração para fazer a diferença e sermos diferentes.
através da ação do Espírito Santo de Deus no nosso meio, em nossas vidas, no nosso altar. Você foi chamado para fazer a diferença. O mundo não pode receber, mas vós sim. Porque vocês estão preparados, estão limpos, a casa está preparada, arrumada. Chame, convide ele. Convide o Espírito Santo de Deus hoje. Invoque a presença deste Deus, igreja. Ele está aqui. Por que será que hoje nós oramos tanto pelos enfermos e nada acontece? E eu cheguei já a perguntar para Deus: Deus, eu oro tanto pelos enfermos, coloca a mão, oro e nada acontece. Será que o câncer é maior do que o nosso Deus? Deus ainda quer curar, irmãos. Oh, Deus ainda cura. O Senhor que sara está aqui nesta noite. O Senhor ainda faz coisas grandes no nosso meio. Nenhuma parcela mínima ainda acontece, mas é pouco. Tem que ser com mais frequência, de uma intensidade maior, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Eu quero, com permissão do pastor nesta noite, te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, a se colocar de pé na presença do nosso Deus. Nesta noite eu quero fazer um convite todo especial. Se porventura no nosso meio alguém que nos visita, que ainda não teve um encontro especial com o Senhor Jesus, você não teve a oportunidade ainda de dar um passo para Jesus, se existe no nosso meio nesta noite, eu quero te conhecer. Levante a tua mão com um sinal onde você está. Aleluias. Existe ali um. Eu quero. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Xarabá, suriandalá. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. A igreja vai orando, irmãos. O Senhor está neste lugar. Oh, aleluia. Coisa linda, irmãos. Aqui está Tatiana, seu Glauco, aceitando Jesus como Salvador das suas vidas pessoais nessa noite, entregando a sua vida para Jesus. Toda a família. A igreja pode dar um glória a Deus aí, irmãos. Segundo a palavra de Deus, os céus estão em festa. Há um rebuliço nesta noite, lá nos céus, os anjos do Senhor estão em rebuliço. Por uma vida que aqui na terra aceita o Senhor, se arrepende. E nessa noite nós vamos orar por essa família. Mas eu quero fazer um segundo convite nesta noite. O meu segundo convite nesta noite é para aqueles que ainda desejam a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Saia do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua vida hoje, meu querido. Porque a partir desse dia, Deus vai marcar a tua história, a sua vida, o seu ministério com sinais, com prodígios e com maravilha no meio da sua casa. Eu quero orar pela tua vida hoje, entenda.
Isso aqui é muito sério. Isso aqui é sério, é só para aqueles que desejam a presença do Espírito Santo de Deus, para aqueles que almejam a sua presença no nosso meio. Aleluias. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Eu me rasgo. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, é a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. A igreja adore, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. O Senhor está nesse lugar. Adore, adore, adore. A Deus. Glorificado, exaltado Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Vamos da igreja, estenda as mãos para cá, igreja. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar o povo dessa glória. Estenda a sua mão. A glória de Nós vamos orar neste momento, aleluia. Porque a presença de Deus é real no nosso meio. Quem já pisou Oh, aleluia. santo dos O santos Santo dos em Santos. outro lugar Não existe outro lugar, Senhor. viver. Oh, aleluia. Onde estiver, Glorificado, exaltado, Rei da glória. Este povo é teu, Senhor. Esta casa é tua. Toma o teu lugar no nosso meio, adorado Espírito Santo, nesta noite. Rei, Senhor, exaltado, venerado entre as nações. Aqui está o teu povo reunido nesta noite, Senhor.
Aqueles que realmente ainda querem, Senhor, que desejam, que tem a chama no coração de ver a tua glória sendo manifestada, de ver o teu poder sendo manifestado no seio da tua igreja. Que nesta noite o Senhor possa fazer, Senhor, concertos com os teus filhos, que possam ser erguido um altar, um memorial diante da presença do Senhor nesta noite. O meu coração está preparado, ó Deus. A minha carne treme dentro de mim, Senhor. O meu corpo treme, Senhor, na tua presença. Eu quero profetizar nesta noite em nome de Jesus. Na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero profetizar. O Senhor tem usado vários profetas neste altar. Não são poucos, são muitos. E esta igreja de Jacareí, ela seria referência neste estado, neste país, nessa nação. Assim diz o Senhor. Chegou o momento de eu, o Senhor, cumprir a minha promessa nesta igreja, diz o Senhor. Aleluia. Muitos virão de longe, assim como a rainha de Sabá foi ver as grandezas do reino de Salomão. Muitos virão de longe para ver o mover, o sobrenatural de Deus nesta casa. Prepara o teu coração, igreja. Prepara o teu altar, obreiros do Senhor, porque chegou o momento de Deus cumprir a sua promessa no nosso meio. Nesta noite eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, que ainda deseja a presença do Espírito Santo de Deus, que queres ter as suas vidas marcadas, Senhor, com a presença do Espírito Santo. Que haja um renovo espiritual nesta noite, que haja unção, que haja porção dobrada do Espírito do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da igreja, sobre esta casa, sobre a vida do ministério, nas famílias. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, possa, Senhor, confirmar a tua boa palavra em nossos corações, em nome de Jesus.